Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer o meu planejamento de trabalho aqui junto com vocês para o primeiro dia do mês de outubro. Terminamos hoje, quinta-feira, ainda estou gravando na quinta, o último dia do mês de setembro, um dia onde eu comentei com vocês no Telegram que eu iria com o freio de mão um pouco puxado. Eu sempre tenho essa coisa de não querer nem estragar um mês muito bom ou então não deixar um mês ruim pior e tal. Então, geralmente eu vou com um pouco mais de desconfiança para o mercado e talvez eu tenha perdido algumas oportunidades aqui, mas eu não levei muito em consideração porque realmente não estava tão focado. Foi um dia cheio de jogos, muitas das vezes 5, 6, 7 jogos ao mesmo tempo, é muito difícil de focar em alguma coisa. Eu até tinha separado para trabalhar alguns jogos aqui no mercado de gols. Acho que do que eu separei, o único que de fato eu me envolvi no mercado de gols aqui foi o Celtic com o Leverkusen, que eu fui trabalhar um over limit. Na verdade foi um jogo muito aberto, com odds de gols muito amassadas. E quando eu vi a oportunidade ainda de trabalhar o over limit, essa odd demorou para chegar onde eu queria e eu acabei entrando mesmo assim e foi sair um gol no último lance do jogo praticamente. Tudo bem, também vale, mas demorou bastante. Teve alguns outros jogos que eu acabei perdendo a oportunidade. O jogo do PSV, quando ele marcou, estava um jogo mais ou menos de um time só, então eu não trabalhei o mercado de gols aqui. Talvez eu tenha deixado passar um limite no final. Eu acho que poderia ter pego aqui um final do jogo do PSV. Um limite. O jogo do Frankfurt foi 1-0 para o Frankfurt, não foi? Foi 1-0, eles fizeram um golzinho no final. Foi um jogo mais fraco do que eu imaginava. O jogo do Marselha com o Galatasaray foi muito fraco. O Gala até tentou jogar um pouco no primeiro tempo, mas no segundo tempo só deu Marselha. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar logo o segundo tempo de estatística aqui, ó. O Galatasaray praticamente nem ficou com a bola, foi quase 70% de posse para o Marselha. E aí tinha um contexto de um cenário onde o Galatasaray vinha de vitória em casa contra a Lazio, naquela falha absurda do goleiro da Lazio, e o Marselha tinha perdido a chance de vencer o primeiro jogo, estava na frente do placar, tinha um homem a mais, mas tomou um gol de fora da área. Então acho que a necessidade aqui era muito do Marselha. O primeiro tempo eu não me envolvi no longa exposição, deixei para o segundo tempo para tentar pegar um limite, mas só estava dando o Marselha, um jogo de um time só, acabei ficando de fora, tá? Em relação ao mercado de gols, acho que foi isso. Está rolando agora o CAP com o Peñarol. Nesse momento o CAP vence por 1-0. Né? O CAP está aproveitando bastante os espaços que está tendo, afinal de contas teve a vantagem do primeiro jogo. Em relação a Beck favorito, tivemos aqui um jogo os meus cachorros estão quebrando a casa, né? Tivemos aqui um jogo do Napoli com o Spartak Moscou. Por que eu não peguei esse Beck Napoli? Já que o Napoli saiu na frente, porque esse gol saiu com 1 minuto de jogo, né? Então assim, não deu tempo de construir uma leitura de superioridade. O Elmas da Macedônia do Norte acabou fazendo o primeiro gol, acabei ficando de fora. Depois o Napoli tomou um vermelho, acabou tomando a virada, mas eu já não estava no mercado. E no jogo da Lazio, aqui eu confesso que talvez eu tenha perdido a oportunidade de pegar esse Beck Lazio, né? A Lazio, como eu falei, vinha de derrota fora de casa para o Galatasaray, numa falha boba do goleiro. A Lazio entrou com bastante vontade, mas eu achei que o time do Lokomotiv estava com mais posse e estava chegando com mais perigo do que eu queria, tá? Mas se pegar no pé da letra, talvez daria para ter pego esse gol aqui aos 13 minutos. Acho que faltou dar um voto de confiança para a Lazio aqui, poderia ter pego esse gol da Lazio. Eu fui buscar um back com um stake cheia, foi praticamente o único jogo que eu trabalhei uma stake cheia de match odds, no jogo do Olympique de Lyon contra o Brondby. O Brondby parece que não veio para jogar, né? Foi um jogo assim absurdamente controlado pelo time do Lyon. Talvez no início do primeiro tempo ele não tenha assim dado tanta superioridade, mas a partir dos 15, 20 minutos foi uma coisa absurda, mercado travado. Eu fiquei a favor do Lyon por alguns minutos, mas acabei não conseguindo pegar o gol. E esse gol veio sair aqui fora, então eu fiquei com um prejuízo aqui residual bem pequeno em relação à porcentagem da stake, porque eu fui caçar esse gol do Lyon e acabei não achando, tá? No jogo do Braga com o Midtjylland, depois que o Braga tomou um gol, eu estive lei ao Midtjylland, esse time que é difícil de escrever o nome, e peguei um penal. Mas o Ricardo Horta perdeu o penal a favor da minha posição. Eu não estava tão cheio no mercado, por isso que eu não fiquei chateado. O Ricardo depois acabou marcando 2-1. O time do Braga é um time que eu tenho uma afeição muito grande, eu gosto bastante do time do Braga, assim como pseudo-adepto, né? Não sou de Portugal, mas gosto bastante do time do Braga.
Então fiquei feliz pela virada do Braga, mas não consegui pegar esse gol do Braga aqui aos 35. A odd do Midtjylland estava bem travada também, um time ganhando por 1-0, deu para trabalhar uma estabilidade muito boa. Em relação ao mercado de gols, eu trabalhei o Celtic no final do jogo, né? O Celtic teve um gol aos 94, o último lance do jogo. Demorou bastante para dar uma cotação interessante para eu trabalhar esse jogo. Na verdade, o mercado de gols aqui, como foi um jogo extremamente aberto, o mercado de gols ficou muito amassado. E quando eu tive a oportunidade para trabalhar os gols, quando eu achei que a cotação era justa em cima da minha taxa de acerto, eu fui para o mercado e acabou batendo no último lance. Faz parte, né? Também é considerado gol no último lance do jogo, mas demorou um pouquinho para sair, como eu falei. Fui me envolver num over à frente no jogo do Basel com o Kairat Almaty, acho que fala assim. Tá? Achei um jogo muito corrido também. Peguei esse gol de pênalti aos 69, free BT a posição. E peguei um limite no jogo do Vitesse aos 60 e poucos minutos. Engraçado, eu achei esse jogo extremamente aberto. Tão aberto, não vou dizer tão aberto quanto o Celtic, né? E o Leverkusen, mas foi um jogo muito aberto. Um jogo onde muita gente não estava dando assim tanta importância. E a odd do limite muito boa para trabalhar. Acabei conseguindo pegar quase que na tampa esse gol de 2-1 aqui, essa virada do Rennes. E onde eu trabalhei também foi um over à frente no jogo da Lazio, já no segundo tempo. Aqui talvez eu tenha, obviamente, forçado um pouco a mão e acabei ficando em prejuízo no segundo tempo. Então, peguei no Vitesse, devolvi na Lazio, tive uma movimentação residual no jogo do Lyon, fiquei com uma free bet no jogo do Basel e foi assim, uma quinta-feira bem fraquinha, com poucas exposições, tá? Vou falar então dessa sexta-feira, que já está para começar, afinal já está terminando a quinta-feira, e é uma sexta-feira com poucos jogos, então acho que vai ser um planejamento, vou tentar fazer um planejamento um pouco mais curto, prometo, tá? Dia 1º/10. Primeiro jogo que a gente tem aqui, deixa eu dar uma deletada no que a gente já fez. O primeiro jogo que eu separei para fazer é o jogo do Heidenheim com o Werder Bremen. Aqui a gente tem deu até uma subida nessa cotação do Bremen. Eu estava olhando esse jogo um pouco mais cedo e a odd do Bremen estava um pouco mais baixa, tá? Eu acredito que essa cotação do Bremen corrigiu porque a fase do Heidenheim é muito boa e não podia ter uma odd tão baixa assim, tá? Essa cotação estava perto de 1,85, 1,90. E agora ela já deu uma corrigida e está caminhando para um lugar que eu acho mais justo. Na tabela a gente tem o Heidenheim em terceiro lugar contra o Bremen em 11º. O Bremen não é um bom mandante, só venceu uma em casa, mas o Heidenheim também não é um espetacular visitante. Porém, está ali em oitavo. Tá? Se eu pudesse destacar, eu venho falando muito bem sobre o ataque do Bremen, que ele melhorou bastante com a chegada do reforço, do Dukšik. E o Heidenheim melhorou muito no aspecto com bola no chão, porque o Heidenheim joga muito bem na bola aérea, né? Inclusive, se eu não me engano, eles golearam o último jogo, ou ficou 3-1 o último jogo, contra a equipe do... Não, foi 3-1 contra o Sandhausen e depois teve uma vitória contra o Darmstadt. Ou seja, vem muito bem, uma sequência de 3 vitórias seguidas, o time do Heidenheim, 4 jogos sem perder e tudo mais. Então eu acho que vale a pena ficar de olho sim para o mercado de gols, talvez para o mercado de gols assim, não com tanta, assim, não buscando uma longa exposição tão espaçado, como eu gosto de dizer, mas uma coisa para 3 gols eu acho que pode ser interessante, né? O Heidenheim vem marcando gols com frequência, o Bremen tem uma defesa bem duvidosa, vai estar em casa, vai estar com bastante gente para apoiar, pode ser um ponto positivo ou não, depende muito da questão de pressão, né? Mas eu vou ficar de olho aqui em alguma coisa relacionada a gols nesse jogo, tá? Acho, na minha opinião, que o Heidenheim neste momento do campeonato ele está um pouco mais encorpado, tá? Já critiquei muito o Heidenheim no passado, mas ele vem melhorando cada dia que passa. O jogo do Aui com o Hamburgo com uma cotação aqui, ela vai começar por volta de 1,65, 1,70 contra o pior time do campeonato. O Aui esse ano, se não cair, vai ser uma coisa assim, vai ser uma quase que milagrosa, né? Quase que milagrosa. O Aui é muito fraco, tem uma das piores defesas da competição, só não é tão ruim contra o Ingolstadt. Não venceu nenhuma em casa ainda, né? São 4 jogos e 3 derrotas, 8 gols sofridos, só marcou 2. E o Hamburgo é um bom visitante.
O Hamburgo é um dos melhores visitantes, 2 vitórias. É bem parecido com o Heidenheim, né? 2 vitórias, um empate e uma derrota. E a gente tem no Hamburgo essa característica, às vezes, da gente criticar bastante o Hamburgo, dele não conseguir impor essa superioridade que tem financeira e de jogadores, de ser um time amarelão, de ser um time que vacila bastante, mas geralmente esse vacilo do Hamburgo ele vem muito mais no fim da temporada do que propriamente no início. Se eu não me engano, desde quando eles caíram na temporada 2018-2019, isso aí já vai fazer 19, 20, 20, 21, 21, 22, já vai fazer 3 temporadas que eles estão aí, ou 4 temporadas que eles estão, acho que é 4 temporadas que eles estão aí. Eu não me lembro de um início tão ruim do Hamburgo, tá? Porque se a gente pegar aqui, o Hamburgo está em 7º. Geralmente o Hamburgo está ali em 2º, 1º, 3º, e vai assim até o final, quando lá eles costumam amarelar. Então a gente tem aqui essa dupla interpretação, que é um favoritismo muito grande do Hamburgo, onde a gente provavelmente vai ver um Hamburgo com uma vitória fácil, esse é um. E a segunda é como acreditar no Hamburgo, sendo que ele é um time, às vezes, que consegue se complicar sozinho, né? Se a gente olhar para a tabela e poder escolher aqui, quem será que o Aui provavelmente vai vencer? Cara, o Aui pegou o líder Regensburg, que não é um time particularmente que eu gosto muito, mas pegou o líder Regensburg, estava perdendo de 2-0 e empatou 2-2. Eles só perderam no final. O Regensburg logo em seguida fez o 3-2. Então assim, eu poderia escolher o Regensburg, o Hamburgo, que são times assim que estão em destaque, mas que facilmente na Bundesliga 2 esse time do Aui poderia surpreender. Só que o time do Aui realmente vem jogando muito mal. Então eu estou mais inclinado para a percepção de achar que o Hamburgo vai vencer. Só que eu acho que o Hamburgo vai vencer tomando gol, porque o Aui, eu já consegui interpretar isso no último jogo, que foi 3-2 para o Regensburg. O Aui está meio que franco atirador. Ele cansou de ser aquele time que só defende e está indo para cima. Então aqui a gente também pode ter alguma coisa relacionada a gol, mas eu não descarto a possibilidade de trabalhar alguma coisa relacionada à alavancagem nesse jogo. Quem sabe o Aui ganhando até no finalzinho, totalmente fechado, o Hamburgo tentando uma virada, ou o Hamburgo fazendo o primeiro gol, dando aquela relaxada, não aproveitando os espaços de contra-ataque que o Aui deve ceder, e a gente podendo, obviamente, trabalhar alguma coisa relacionada à recuperação do Aui. No último jogo contra o Regensburg pagou muito bem. Ninguém acreditava numa recuperação do Aui, o Aui perdendo de 2-0 foi lá e quase virou o jogo, né? Empatou pelo menos, e pagou muito bem. Tá? A gente tem uma situação mais ou menos semelhante na Bundesliga 1, que é o Colônia contra o Furt. Parece um jogo de Bundes 2, né? O Colônia é um dos maiores campeões da Bundes 2, o Colônia. Vira e mexe, ele tá por lá. Quase caiu, né? Nesse ano agora, disputou a relegation contra o Kiel e acabou ficando. O Colônia, eu tava até comentando, a gente fez o panorama lá no Leitura, que também é um programa que a gente faz pro fim de semana lá na plataforma do Leitura. A gente tava comentando, né? Me perguntaram se o Colônia pode ter essa cotação contra o Greuther Fürth. E também tem dupla interpretação aqui, que é o seguinte: o Fürth realmente é um time muito ruim, né? Eu acho que quase todos os times da Bundesliga 1 hoje conseguiriam bater no Fürth. O Fürth ele entrou num estilo que me lembra muito o Paderborn na temporada que o Paderborn subiu, que foi, acho que foi a 19-20, né? Se eu não me engano foi isso. Porque o Paderborn ele chegou com o intuito de jogar, de ir para cima. E ele começou tomando um monte de porrada nas primeiras rodadas. E aí eu lembro de uma época de o Paderborn querendo dar uma parada e querendo fazer um jogo um pouco mais seguro, querendo tentar empatar. E aí já era tarde demais. Ele tomava o primeiro gol e inconscientemente ele já estava indo para cima de novo e tomava goleada atrás de goleada. E aí foi rebaixado de uma maneira assim até vergonhosa, né? Lógico, todo mundo tem um carinho pelo Paderborn porque ele ia para cima de todo mundo. Só que ele perdia muitos jogos, né? Ele acabava sendo realmente saco de pancada. E o Greuther Fürth, eu estou enxergando mais ou menos isso. É um time que, na minha opinião, ele está tentando fazer um jogo um pouco mais travado, como vem fazendo, por exemplo, há 2 temporadas o Arminia Bielefeld, que também subiu. E, coincidentemente, os 3 times que subiram nas últimas 2 temporadas, Bielefeld, Bochum e Fürth, estão ali brigando para não cair. E eu acredito que Bochum e Fürth têm grande chance de cair. Eu acho que o Fürth tentou fazer e está tentando fazer meio que uma coisa um pouco mais madura, tentando não se expor tanto, mas depois que toma o primeiro gol é muito difícil. Então essa é a minha percepção, é saber se o Colônia vai ter time para propor jogo contra um Fürth fechado. Porque ele, na minha opinião, no início ele vai tentar se fechar,
vai tentar jogar em transição, em contra-ataque, né? Primeiro, talvez primordial é pontuar, então é não tomar gol. Mas eu não vejo no Colônia uma característica tão fácil de um time para propor jogo. O Colônia é um time de bola aérea, tem o Modeste ali na frente, é um time que é muito alto, explora muito essa questão do cruzamento, a torcida também apoia bastante, mas tudo vai depender da postura do Furt. Se o Furt realmente não quiser a bola, aí não tem muito o que fazer, é buscar alguma coisa a favor do Colônia, né? Mas tudo vai passar pelos espaços que o Grottenfurt vai encontrar para contra-atacar. Se for realmente um time que está só a fim de pontuar e foi para casa do Colônia para realmente não jogar bola, deixar a bola com o Colônia, aí independente se o Colônia é bom ou não de propor jogo, pode ser um jogo interessante para ficar de olho nesse back, tá? O Colônia pode se complicar nesse jogo? Cara, eu acho que qualquer equipe hoje, tirando alguns ali de cima, poderiam se complicar contra qualquer outra equipe, porque assim como o Bundes 2, a Bundesliga 1 é bem assim, tem desses lampejos, tá? Mas o Furt é um time que defensivamente é muito fraco, então se ele sair atrás do placar, ele vai se expor e pode tomar mais gols, tá? Eu não venho para trabalhar gols aqui porque, é como eu falei, o início do jogo, a postura do Furt vai me dizer o que eu vou fazer nesse jogo. Eu não tenho como traçar esse cenário antes, né? Se o Furt quiser jogar de trocação, pela experiência do Colônia na Bundes 1 e pela força do Colônia em casa, eu acho que não perdeu ainda dentro de casa, se eu não estou enganado. Exatamente, 3 jogos e nenhuma derrota, 2 vitórias e um empate. O Colônia tem condição de ganhar esse jogo. Se o Furt recuar e dar a bola para o Colônia, também acho que o Colônia deve vencer, mas aí ela vai ter um pouco mais de dificuldade para transpor essa defesa do Grottenfurt, tá? E o outro jogo que eu separei para fazer é Cagliari e Venezia. É complicado, né, esses jogos de meio de tabela, meio para baixo de tabela da Itália. Tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente gosto muito, porque são times que se expõem demais. Por exemplo, o Cagliari esteve envolvido algumas semanas atrás numa situação de alavancagem que pagou muito bem, estava vencendo em casa 2-0 o Genoa e tomou a virada para 3-2. Também se envolveu em situação de alavancagem, acho que 2 ou 3 rodadas atrás contra a Lazio, vencendo a Lazio por 2-1 fora de casa, acabou tomando um empate no final. A gente teve a situação do Genoa agora com o Verona, que também são 2 times ali de mediano para baixo, onde o Genoa perdeu para 2-0, virou para 3-2, tomou um empate no final. Então assim, são situações, são equipes que obviamente não vão dar tanto espetáculo, mas são muito aguerridas, são muito boas na bola aérea, estão o tempo todo indo para cima. Eu acho que pode ser interessante para trabalhar gols e para trabalhar situações de alavancagem, tá? E eu gosto bastante. Então eu vou colocar aqui Cagliari contra o time do Venezia. Não separei nada para o match odds no dia de hoje. Eu até acho que dá para colocar o Colônia aqui como uma possibilidade, mas eu vou ficar de fora. Eu vou deixar o jogo me mostrar alguma coisa. Deixa eu só ver se não tem nada mesmo aqui no dia 1º a mais que eu possa ter esquecido. Tem um jogo espanhol. Aqui eu prefiro ficar de fora. O Alavés venceu o seu primeiro jogo contra o Atlético Madrid, né? Para quem se lembra. Tem um LAN contra o Reims. Também não tenho trabalhado tanto o campeonato francês assim. O Marítimo em casa. Já elogiei muitos times das ilhas. Hoje em dia eu elogio, eles vão lá e perdem, então também não estou a fim de fazer. Famalicão e Guimarães. Famalicão em último lugar, um dos piores mandantes da competição, também não. Um Lecce Monza aqui pela Série B da Itália, pode ser. Posso dar uma olhada aqui sim, tá um dia bem vazio. E esse Saarbrücken aqui contra o Braunschweig na terceira liga da Alemanha. Que beleza, hein? Sexta-feira, uma terceira liga da Alemanha. Por que não? Bom, é isso. Se vocês separaram algum outro jogo, né? Comenta aqui comigo. A gente se vê lá no Telegram. Se eu tiver alguma coisa de valor, eu compartilho com vocês. Ou lá no Leitura, se vocês fazem parte do Leitura. Se não fazem, tem um link aqui embaixo para você conhecer a plataforma de estudo de caso, replay de mercado, validação de método e o Discord do Leitura. Beleza? Um excelente fim de semana para vocês. Eu volto aqui na sexta-noite para a gente fazer o planejamento de sábado. Um abraço.